Olha, oi. Transtorno dissociativo de personalidade. Você sabe o que é um transtorno dissociativo de personalidade? Não. Será que os nossos telespectadores sabem? Infelizmente não. Aquele que a pessoa tem várias... Não. Tem várias... Não, cara, nunca ouvi falar. Tem várias... Vou estudar e depois eu te respondo. Transtorno de quê? Transtorno dissociativo de identidade. Acho que é tipo dupla personalidade. Sei lá, mano. Acho que é dupla personalidade. O transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno de múltipla personalidade, ele trata de uma doença muito rara, na verdade, que é o transtorno dissociativo de identidade. Ele é mó chato também. É mais ou menos assim, é uma pessoa que ela tem muitas personalidades diferentes. E essas personalidades são cada uma com um traço diferente, de uma forma diferente. Podem ser até mulheres, se for um homem que tem essa doença, pode ser uma mulher, se for uma mulher, pode ser um homem, pode ser um gay, pode ser uma criança, um adulto. É totalmente desassociado da pessoa. O que você acha sobre isso, Ebenezer? Começa da seguinte forma. Quando a pessoa é ainda na infância, ou então em qualquer momento da vida, se ele sofrer algum trauma, algum acidente grave, ou então qualquer coisa que seja muito traumática, muito forte, Tipo um abuso sexual. um abuso sexual, algo bem forte. Então assim que começa, a pessoa não consegue lidar com a situação, e aí ele tem que distribuir essa carga para mais alguém. E aí é assim que é preciso criar uma nova personalidade para poder lidar com isso. Então, ela não consegue buscar em outras pessoas essa resposta, então ela começa a criar novas personalidades. as respostas. Que é, velho? Você falou as respostas. Ela não consegue passar para as outras pessoas. Então, como resposta a isso, ela começa a criar novas personalidades. E cada personalidade, como eu falei no início, ela tem seus traços próprios. Sexo, visão de mundo, opção sexual, idade. Enfim, ela cria outras pessoas mesmo, pessoas com outro nome, com outra grafia, com traços completamente diferentes. E os primeiros sintomas dessa doença ocorrem um pouquinho depois dos 18 anos, quando a personalidade é formada. Bem, essas personalidades têm características completamente distintas. Inclusive uma pode ser uma excelente dona de casa, que ama seus filhos, enquanto em outro turno ela pode ser uma prostituta, ou até pior, ela pode não gostar dos filhos, ou então em uma outra personalidade ela nunca quer ser casada, quer ser freira, e aí com isso ela pode rejeitar o marido, bater. Algo interessante sobre essa doença é que a pessoa que a tem, ela não sabe que tem. Geralmente as personalidades não têm ligação uma entre a outra, apesar delas partirem do mesmo cérebro. Sim. Então o que acontece? Uma personalidade pode deixar algum fato que está muito pesado para ela cair sobre outra personalidade. Então essa persona, geralmente é a personalidade dominante, ela acha que ela tem algum poder paranormal, que ela teve uma visão, que pode ser um médium. E pela família, é algo tipo muito estranho. Pela família não entender, às vezes, pode realmente acreditar nisso. A personalidade dominante, quando se deixa ser mudada, ela entra em um pequeno espaço de esquecimento. Ela fica como se não existisse. Ela tem uma amnésia. Vou dar um exemplo prático. No meu momento eu me chamo Marcos, tenho 18 anos. Agora eu posso ser outra pessoa qualquer, talvez eu seja o João. E o Marcos, que sou eu, está num estado de transe. Agora é como se ele estivesse com uma pequena amnésia. E quando ele voltar a ser quem ele era, ele não vai mais lembrar de tudo o que aconteceu. Bem, e é bem difícil de detectar os primeiros sintomas, já que a pessoa não sabe, ninguém da família provavelmente vai estar
não, hoje eu vou verificar se meu filho tem transtorno. Não é algo que os pais fazem todos os Não dias. é, não é, não é que nem coleta sangue, esse tipo de coisa. E como não é o tipo de coisa que se coleta nem se procura saber todos os dias, é bem difícil de um pai, uma mãe, um tio, tipo, nossa, descobri que meu filho tem transtorno. Não é tipo assim. As pessoas te veem hoje feliz, daqui a pouco amanhã você é roqueira e não conhece ninguém. Então esse tipo de coisa que são os sintomas. Sintomas é perca de lucidez, são esquecimentos, trocando o nome das pessoas, agindo como se não conhecesse. Em torno, são 3 ou 4 as personalidades. Geralmente tem a dominante, que é a primeira. Em segundo, tem uma personalidade que geralmente é um contraste do que a dominante é. E tem uma personalidade protetora, visto que a maioria dos casos começa com um trauma, um abuso ou um acidente. Essa personalidade, ela entra quando está em estado de perigo. A mudança das personalidades ocorre de forma simples e rápida. Então não tem a pessoa, sei lá, ela não sofre uma convulsão ou algo. Ela está de uma forma e de um momento para o outro ela muda essa personalidade. Ela não tem como controlar, é meio que incontrolável. Mas sabia que tem casos famosos de pessoas que conseguiram até obter a cura dessa doença? Você sabia? O nome dessa mulher é Alice. E ela escreveu um livro chamado Hoje Sou Alice. Conta a história dela, de como ela enfrentou traumas de infância, traumas de abuso, e ainda assim ela conseguiu, depois de muita terapia, se livrar de todas essas personalidades. Hoje ela vive uma vida normal. E é muito interessante, se vocês puderem ler esse livro, realmente vale a pena. Mas bem, assim como Alice, qualquer um que tem essa doença pode se curar. Você sabe como, Beneza? Psicoterapias, esqueci o nome. Terapia da conversa. Isso, com terapia da conversa, geralmente ajuda muito. O que mais? Outra forma de se livrar dessa doença pode ser uma gama de outros tratamentos, remédios. Geralmente eles são bem demorados e dolorosos, porque a pessoa tem que relembrar de traumas, relembrar de coisas ruins. Mas, bem, é possível a pessoa se livrar disso. Mas enquanto a pessoa não se cura, nem se trata, ela pode estar louca e solta, pode estar solta por aí. Como são várias personalidades, a gente está falando aqui que uma pode ser boazinha, dona de casa, a outra, sei lá, faxineira de noite, dançarina, mas pode ter um estuprador, uma louca do parque, entendeu? Que sequestra criança. A depender, vem cá, o que aconteceria se ela sequestrasse uma criança? Boa pergunta, hein? O direito brasileiro ele é um direito dogmático. A tramitação ela é mais difícil. Deve ser feita uma avaliação psicológica da pessoa para descobrir realmente se ela tem culpabilidade, se ela teve consciência nos seus atos. Se realmente ela não teve consciência, ela é considerada como uma pessoa que possui um transtorno psicológico, um desvio psicológico, então ela deve ser isenta de culpa, de acordo com o Código Civil. Mas se ela realmente tiver consciência, ela deve ser culpada, ela tem culpa e por isso ela deve ser condenada pelo crime que ela cometeu, que é o de sequestro. E aí, galera? Yeah! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, você pode clicar em curtir aqui. Ou aqui, Se você não gostou, você pode compartilhar aqui. ou ali. E se você continuar assistindo, quem sabe uma outra personalidade sua acabe gostando. Então, é isso aí. Isso aí, falou. Tchau. Sabe o que a gente podia fazer agora?